Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, um guia para orientar a magistratura no julgamento de crimes contra mulheres. O objetivo da Justiça é garantir a igualdade e a não discriminação entre as partes. A ideia-chave para o julgamento com perspectiva de gênero é o reconhecimento da desigualdade entre os gêneros. Mulheres e outros grupos subordinados, como povos tradicionais, quilombolas, pessoas negras, são historicamente excluídos do ponto de vista econômico, social e político e na esfera pública e privada. Por isso, precisam de um tratamento que compense as desigualdades. Por exemplo, a palavra da mulher vítima de violência de gênero deve ter uma alta valoração, e isso não representa desequilíbrio processual. Meninas ou mulheres em situação de vulnerabilidade têm direito à escuta protetiva. Mulheres lactantes e que têm filhos pequenos devem ter tratamento diferenciado em uma audiência, por exemplo. Isso vale se ela for a vítima, a ré ou testemunha. Vale, inclusive, para advogadas. Nós tivemos um caso muito emblemático recentemente de uma advogada que estava com a criança e foi advertida pelo presidente da sessão, ela não tinha com quem deixar, foi à audiência e foi advertida pelo presidente. Então, o protocolo, ele não é simplesmente para o julgamento dos processos, ele é uma linha de atuação que nós temos que observar, inclusive, na nossa vida de relação dentro do âmbito do Poder Judiciário com as instituições parceiras, né? Como tratar uma mulher dignamente. O protocolo dá orientações específicas às juízas e aos juízes para os julgamentos. Eles devem ficar atentos para impedir perguntas que desqualifiquem a palavra da depoente, que causem revitimização ou que exponham a intimidade da mulher. Ou ainda, devem evitar que a pessoa sofra interrupções constantes ou pressão que a impeça de desenvolver o raciocínio. O documento foi preparado em 2021, mas o uso dele foi tornado obrigatório nesta sessão do CNJ no mês passado. A história não fez jus às mulheres, a política não faz jus às mulheres e o direito não tem feito. Daí porque a adoção do protocolo, que é resolução normativa e vinculante, faz com que os tribunais não só troquem as suas lentes, mas também passem a capacitar seus juízes e juízas por uma outra perspectiva muito bem lançada nesse protocolo de julgamento, que, como diz a conselheira Salise, não é de julgamento, é de atuação e julgamento. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Victoriana Leonora Corte Gonzaga, advogada, pesquisadora do Núcleo Gênero e Direito da FGV Direito São Paulo e professora tutora de Direitos Humanos da ENFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Converso também com Domitila Mansur, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e diretora nacional da AMB Mulheres. A AMB é a Associação dos Magistrados Brasileiros. E falamos ainda com Ivana Farina, ex-conselheira do CNJ e procuradora de Justiça do Ministério Público de Goiás. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Ivana, porque na condição de ex-conselheira do CNJ, ela participou ativamente das discussões que levaram a questões como o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Todas as questões que envolvem mulheres, de certa forma, passaram pela sua mesa durante o seu mandato no CNJ. Então, eu pediria que a senhora fizesse um breve histórico de como é que se chegou a esse protocolo. Quando nós, no articular de políticas judiciárias de equidade de gênero e de combate à violência contra a mulher, concebemos que era necessário elaborar um instrumento, um guia, como é o protocolo, nós adotamos referências, Guilherme. E essas referências, elas vêm não só da nossa própria Constituição da República, que trata da igualdade já ali no seu início como uma garantia, um direito fundamental, mas também
nós tratamos das referências que estão nos tratados internacionais, que o país está obrigado a cumprir. No nosso caso, então, o Estado brasileiro é signatário de diversos tratados internacionais e nós adotamos como referência um outro protocolo, que é o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do México. Nós temos em outros países também. Então, o protocolo vem nesse avanço histórico, cultural, em que novos parâmetros devem ser buscados para a realização da igualdade no sistema de justiça. E eu só concluo para dizer uma coisa. Na abertura foi mencionado que o protocolo ele é um guia, é fato, que deve orientar magistrados e magistradas no julgamento de crimes contra mulheres. Não só. O protocolo é direcionado para todos os julgamentos no âmbito da justiça brasileira. Quer seja no âmbito previdenciário, quer seja no âmbito criminal, do direito das famílias. Nós temos, então, a questão da perspectiva de gênero como sendo uma questão da igualdade. Doutora Vitoriana, eu pediria que a senhora agora nos ajudasse a compreender melhor o que é o julgamento com perspectiva de gênero. O conceito, o que é? O julgamento com perspectiva de gênero, nessa conjugação com a dignidade, a centralidade da pessoa humana, quando a gente pensa nessa conjugação, a gente tem que pensar que a perspectiva com o julgamento com perspectiva de gênero, ela é uma lente em que a gente se utiliza, né, o magistrado, os atores de justiça se utilizam para uma neutralização e uma compreensão do que são os vieses, o que são os estereótipos, de que maneira esses vieses e esses estereótipos, eles estão presentes, eles acabam orientando, né, muitas vezes de maneira ali inconsciente, e como a gente passa a orientar a interpretação do direito da pessoa que recorre ao judiciário. Importante destacar que o nosso protocolo, ele é um protocolo muito completo em comparação aos protocolos da América Latina, porque ele não só traz as diferentes mulheres na perspectiva da interseccionalidade, como o protocolo brasileiro, ele também pontua as diferentes violências, inclusive patrimonial, moral. Então, o nosso protocolo, além disso, ele é muito completo, aqui puxando sardinha para a gente, sim, mas ele é muito completo porque também ele traz orientações muito claras para os diferentes ramos de justiça. Então, o protocolo, ele possibilita a compreensão do que é a temática, o que é um passo a passo, ele possibilita essa aproximação do magistrado e da magistrada da sua atividade diária, quando ele olha para o ramo de justiça nas suas particularidades, ele dá a luz para muitos temas, como as diferentes mulheres e que a gente está falando, e também traz essa questão das diferentes violências. Doutora Domitila, a TV Justiça fala não só para o público afeito ao tema, advogados, juízes, funcionários da justiça, enfim, mas fala também para o leigo, para o público comum, e eu acho importante que a gente troque em miúdos e dê exemplos práticos. Que tipo de cuidados que um magistrado ou uma magistrada deve tomar na hora de conduzir um caso que envolva as mulheres? Há grandes exemplos, há exemplos frequentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, a valia da palavra da vítima. Acreditar no que a vítima traz ao processo, não ficar questionando a palavra da vítima num processo em que há uma situação de violência sexual. Esse é um exemplo que é trazido no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, dando extrema valia à palavra da vítima, e nessa situação, o questionamento do que a vítima traz, e é uma prova muito forte no processo, é uma questão que pode ser vista com parcialidade em contraste ao dever de imparcialidade do juiz. No protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, há uma questão muito séria sobre a neutralidade do direito, que passa a ser compreendida como um mito, porque quem opera o direito deve atuar necessariamente de uma forma imparcial. E nós sabemos que o direito, ele sofre a influência do patriarcado, do machismo, do racismo, e dessa forma
um reconhecimento de uma indiferença e de uma insensibilidade se a palavra da vítima é questionada e não é visto o processo com as lentes de gênero, com as lentes de interseccionalidade. Esse é um bom exemplo que foi pedido aqui, um exemplo que pode ser colocado como julgamento com perspectiva de gênero. Um outro exemplo, a vítima que é menor, ela vai ser ouvida em solo judicial, vai ser ouvida nos nossos tribunais, nos nossos fóruns, ela merece um tratamento diferenciado. Isso também não coloca em risco qualquer princípio constitucional. Ou melhor, como já foi dito aqui, é um prestígio ao princípio fundamental, à dignidade da pessoa humana, dar um tratamento diferenciado à vítima menor no tribunal, nos fóruns. E também a questão que me veio à mente, muito atual, é a violência política. Os direitos políticos ativos e passivos, eles devem ser exercitados. E cabe à Justiça Eleitoral o julgamento com perspectiva de gênero quando esses direitos políticos são violados. Doutora Ivana, a gente sabe, quem acompanha sabe que esse protocolo enfrentou resistências desde sempre. E como só agora ele começa a ser aplicado, é possível que a gente veja no horizonte curto aí muito mais reações, especialmente dos homens envolvidos nos julgamentos em que esse protocolo seja aplicado. Como é que a senhora responderia a, eventualmente, a alguém que dissesse, mas isso é o estabelecimento de um privilégio para as mulheres? Como é que a senhora responderia a isso? Mas eu vou pedir que seja daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, um guia elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça para orientar a magistratura no julgamento de crimes contra mulheres e outros julgamentos. As nossas convidadas são Victoriana Leonora Corte Gonzaga, advogada, pesquisadora do Núcleo Gênero e Direito da FGV Direito São Paulo e professora tutora de Direitos Humanos da Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Eu converso também com Domitila Mansur, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e diretora nacional da AMB Mulheres. A AMB é a Associação dos Magistrados Brasileiros. E ainda a Ivana Farina, ex-conselheira do CNJ e procuradora de Justiça do Ministério Público de Goiás. Bem, no bloco anterior, doutora Ivana, eu deixei uma pergunta no ar para que a senhora respondesse agora. Afinal, como é que a senhora responderia a quem reagisse, aos homens que eventualmente reagissem ao protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, com a alegação de que ele seria o estabelecimento de privilégios para as mulheres? O que a senhora diria a esse homem? Não me venham com essa. Veja, não me venham com essa mesmo. Eu iniciaria dizendo assim, a ideia de privilegiar significa uma ideia de favorecer, de tratar de uma forma especialmente diferenciada. Quando você usa com essa conotação pejorativa de que privilegiar seria querer dar um tratamento diferente, o que não cabe na justiça, a resposta que nós temos que dar é que o Estado brasileiro, o Estado juiz, o Estado legislador, o Estado executivo, ele foi julgado e condenado por estabelecer julgamentos e investigações dissociadas do que é realizar a igualdade e romper com privilégios. O Brasil, então, recebeu a condenação por uma sentença da Corte Interamericana. Na sentença, a determinação que a justiça brasileira estabelecesse um protocolo
para julgamento com perspectiva de gênero. Portanto, homens, mulheres, crianças, a população LGBTQIA+, todos e todas são as pessoas humanas a quem a dignidade deve ser garantida. Doutora Vitoriana, a doutora Ivana lembrou no começo do programa que esse protocolo tem fundamentos na própria Constituição brasileira. Mas e na doutrina do direito? Ele encontra fundamentos? A gente não pode esquecer que sim, o Estado brasileiro, ao estar nos instrumentos internacionais de proteção, seja ele regional ou internacional, ele não pode se abster. Ah, não, essa recomendação eu não respondo. Ah, esse tratado internacional não faz sentido para mim. Ah, mas tem muita gente que fala sobre essa questão o tratado não sofreu a sua internalização por um decreto, um processo específico. Eu não compreendo dessa maneira. Eu, numa perspectiva de dignidade e centralidade humana, entendo que o Estado, fazendo parte dos instrumentos, ele necessariamente tem que cumprir o que ele se comprometeu ao entrar, a não ser que ele queira não participar mais dos instrumentos internacionais e regional de proteção. Nessa perspectiva, sim, nós temos uma jurisprudência farta de gênero, não é pouca, é uma jurisprudência que vem caminhando para ampliação da compreensão do que é a violência, quando a gente fala sobre violência institucional, com alguns julgados nesse sentido, quando a gente fala sobre a mulher como instrumento de guerra, já temos julgados nesse sentido. Quando a gente pensa na violência psicofisiológica, na violência psíquica, também temos julgados nessa linha. Então, quando a gente vem avançando na compreensão desse arcabouço de jurisprudência internacional, ele também está de acordo com o arcabouço de ampliação da compreensão do que é violência contra a mulher aqui, internamente. Doutora Domitila, o protocolo foi instituído em 2021, mas só agora, recentemente, uma nova resolução do CNJ colocou o protocolo como uma obrigatoriedade. Ele tem de ser aplicado. E agora, na aplicação? A senhora espera um horizonte limpo, tranquilo, ou haverá reações, na sua opinião? É um processo, Guilherme, eu acho que é um processo. Houve muita conscientização também durante a elaboração do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Não é uma questão que o CNJ trouxe querendo inovar, querendo trazer uma situação diferente. É um cumprimento do dever de diligência que está estabelecido em tratados internacionais ratificados pelo Brasil como Estado-parte. Então, nesse contexto, eu não vejo uma onda de resistência na aplicação do documento, mesmo porque os juízes que têm conhecimento dos princípios, dos valores de Bangalore, dentre eles, o dever de observar a igualdade, a transparência nas decisões, tudo orientado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, querem prestar a melhor justiça. E qual é a melhor justiça? Saber que o discurso judiciário não é alheio ao tratamento diferenciado e hierarquizado existente na sociedade no tocante aos homens e às mulheres. E aqui vem o principal. O Brasil é um país marcado pela violência contra as mulheres. E essa violência não pode ser repetida nos nossos fóruns, nos nossos tribunais. Essa é a principal questão. Nós temos que aderir ao movimento de não violência. Nós temos que entender que todos esses documentos são marcados por um princípio internacional de não violência contra a mulher. E é isso que deve mover a nossa ação como juízes, juízas, como operadores do direito, como integrantes de um sistema de justiça uno que deve se movimentar num caminho de paz. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Vitoriana Leonora Corte Gonzaga, advogada, pesquisadora do Núcleo Gênero e Direito da FGV Direito São Paulo e professora tutora de Direitos Humanos da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Agradeço também a Domitila Mansur, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e diretora nacional da AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros.
E agradeço ainda a doutora Ivana Farina, ex-conselheira do CNJ e procuradora de Justiça do Ministério Público de Goiás, que tantas vezes participou conosco aqui no programa, sempre nos ajudando a compreender melhor este mundo do direito. E agora, então, o Link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Helena Malman, é a nova ouvidora nacional da mulher. Ela assume ao mesmo tempo em que se cria representações da ouvidoria em todas as regiões do país e também nas justiças eleitoral e militar. A ministra Maria Helena substitui a desembargadora Tânia Rexigel, que passa a ser a representante da Ouvidoria Nacional na região sul do país. O CNJ lançou o FONAER, Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial. O objetivo é combater a discriminação racial na justiça mediante ações concretas contra a desigualdade, alinhadas à Agenda 2030 da ONU. Já aderiram ao Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial 51% da Justiça Estadual, 33% da Justiça Eleitoral, 37% da Justiça do Trabalho e 66% da Justiça Federal. A Corregedoria Nacional de Justiça instaurou reclamação disciplinar para apurar o caso que envolve o juiz Valmir Maurici Júnior. O Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo também investigam o caso. A Corregedoria Nacional afirma que acompanha o assunto com respeito à vítima e também ao sigilo necessário para evitar o aumento do risco à mulher. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Você já viveu ou presenciou alguma situação de assédio no ambiente de trabalho? A gente espera que não, mas precisamos sempre fazer alertas sobre esse tema para que, se você passe por alguma situação desse tipo, saiba identificar e pedir ajuda. De modo geral, tanto o assédio moral como o assédio sexual afetam a dignidade dos trabalhadores, geram um ambiente intimidador, humilhante, desestabilizador e causam abalos psicológicos. Nas redes sociais, explicamos as situações que caracterizam esses dois tipos de assédio que pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres. E lembramos, o CNJ elaborou uma cartilha para auxiliar a combater esse mal e garantir a saúde física e mental no ambiente de trabalho. Acesse e saiba mais. Imagine a cena. Uma pessoa publica algo nas redes sociais, uma outra faz um comentário e uma terceira pessoa discorda em outro comentário. Inicia-se aí uma discussão. Você já viu isso acontecer? Diante de tanto conteúdo, interação e exposição nas redes sociais, não são poucas as vezes que presenciamos verdadeiros barracos virtuais. Mas é importante ficar bem atento, pois as mesmas leis aplicadas no mundo offline valem para a vida online. Falamos sobre esse tema na publicação do Conselho no Instagram. A dica agora é para pais e mães que estão enfrentando o processo de separação. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, o CEAJUDE do CNJ, oferece um curso gratuito, onde são oferecidos 5 módulos. O primeiro com foco nos adultos, o segundo nos filhos, o terceiro sobre pai ou mãe que vai ficar com a guarda da criança, o quarto sobre alienação parental e o quinto sobre escolhas. O curso é online, gratuito e aberto ao público de forma geral. Compartilhe essa informação e veja os detalhes em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Eu sou a juíza Luciana Bezerra, sou titular da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. No ano passado, eu tive a oportunidade de analisar um processo que foi muito marcante sob o ponto de vista da violência contra a mulher. Esse processo envolveu uma trabalhadora de baixa renda, que era uma mulher que trabalhava como auxiliar de limpeza num edifício residencial de classe média alta em São Paulo. Ela foi agredida pelo zelador no ambiente de trabalho por um motivo fútil.
Ela foi para a delegacia da mulher, fez o boletim de ocorrência, e a empregadora compareceu no local de trabalho, não tomou nenhuma atitude, e ela era uma empregada terceirizada. Isso é importante destacar porque o trabalhador terceirizado, ele sempre está numa situação menos vantajosa, é um trabalho mais precário. Ela procurou um advogado para entrar com uma ação pedindo uma rescisão indireta do contrato de trabalho. O interessante dessa história foi que, durante a audiência, a empregadora negava totalmente os fatos. Aquela história de dizer que a mulher que está denunciando, na verdade, é uma louca, que não aconteceu, que é invenção dela. Ela teve uma certa, digamos assim, sorte, porque isso tudo aconteceu perto da portaria, então foi gravado pelas câmeras, tinha uma moradora que viu o que aconteceu. Quando eu fui tomar o depoimento da representante da segunda reclamada, que é a tomadora de serviços, a síndica do edifício, ela foi e confirmou os fatos, disse que tudo tinha sido gravado, que tinha as filmagens da situação, e que estava tudo disponível no prédio, para a justiça, inclusive. Nesse processo, a gente ficou muito evidente duas questões que são muito tristes, assim, que acontecem no ambiente de trabalho. Uma é a misoginia, sabe? A empresa, além de não ter tomado nenhuma atitude para apoiar a moça, não tomou nenhuma atitude em relação ao agressor. Depois, a questão da empresa desqualificar a denúncia dela, que também foi muito grave, a meu ver. Ela tinha aquela necessidade de falar, de ser ouvida, e a justiça tem que deixar essas pessoas terem voz. A outra questão é a aparofobia, que estava muito presente ali, você percebe, um preconceito contra a pessoa humilde, contra a pessoa mais pobre. O CNJ, até por conta disso mesmo, editou a cartilha de julgamento com perspectiva de gênero, e eu adotei essa cartilha de julgamento com perspectiva de gênero nesse caso, porque era um caso que atingiu justamente a mulher no ambiente de trabalho, uma mulher de baixa renda, uma mulher já fragilizada pela sua própria situação econômica, que ainda por cima é obrigada a conviver com uma violência justo no seu ambiente de trabalho, que era um local onde ela tinha que estar não só protegida, mas onde ela estava ali exercendo um ofício. Eu declarei, sim, a rescisão do contrato, condenei a empresa em danos morais, que foi o que ela requereu na petição inicial. Ela acabou saindo dessa ação com uma sensação de a justiça me ouviu, a justiça atendeu ao meu reclamo e viu que eu estava certa. Isso é importante, sabe? Você dá essa resposta para a sociedade e, por outro lado, você mostrar para a empresa que isso é inadmissível, que no momento atual da humanidade a gente não pode admitir que mulheres, principalmente, sejam agredidas no seu local de trabalho, que sejam vítimas de misoginia, que sejam vítimas de aparofobia, que sejam humilhadas por conta da situação de serem mulheres e pobres, no caso dela. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.